Olá pessoal, como você e sua família estão? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é professor Dasley e estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos não presenciais. Lembrando que aqui a área do saber é matemática e o nível de ensino, oitavo ano do ensino fundamental. Galera, no vídeo de hoje queremos aqui discutir as resoluções das questões apresentadas para vocês lá no livro didático 2, capítulo de número 1, nas páginas 35, 36 e 44. Questões essas que trazem para nós sobre o objeto de conhecimento matemático congruência de triângulos e também sobre mediatriz. E sem mais delongas, vamos aí para a questão de número 65. Beleza, pessoal? Questão essa que diz o seguinte: sabendo que estes triângulos são congruentes, quais são os valores de x, y e z? Então veja só, pessoal, eu tenho dois triângulos aí, ABC e PQR. Eu tenho aí nos triângulos ABC e PQR dois ângulozinhos, né? Ângulozinho A, ângulozinho B. E estes dois ângulozinhos A e B, eles tanto fazem parte do triângulo ABC como do triângulo PQR. Significa dizer que se eles fazem parte tanto de um como de outro, e são justamente essas mesmas letrinhas, Azinho e Bzinho, significam dizer que esses ângulos são congruentes. Beleza, galera? Em outras palavras, o ângulo A, lá do triângulo ABC, é congruente ao ângulo Q, lá do triângulo PQR, e o ângulo C, lá do triângulo ABC, é congruente ao ângulo R, lá do triângulo PQR. E, como consequência disso, eu tenho que esses ângulos que não possuem letrinhas internas, ou seja, o ângulo B e o ângulo P, respectivamente, também são congruentes. Beleza, pessoal? Com isso, eu já verifiquei a congruência dos ângulos, basta eu agora verificar a congruência dos lados. Lembrando que a ordem aqui é muito importante, certo, pessoal? Então, vejam só, o triângulo PQR é o triângulo que possui explicitamente as medidas dos lados. Então, vou me basear nele para poder fazer a correspondência com o triângulo ABC. Vejam que, por exemplo, aí eu tenho que a distância do ângulozinho A, certo, pessoal? A distância do ângulozinho A, que corresponde ao vértice Q, ao ângulozinho B, que corresponde ao vértice R, é justamente de quantos centímetros? 3,5, certo, pessoal? Então, se eu olho esses ângulozinhos lá no outro triângulo, no triângulo ABC, né, a distância do ângulozinho A ao ângulozinho B é justamente indicada pela letra Z. Portanto, eu já encontrei aí que Z, na verdade, ele é, né, igual a quanto? 3,5 centímetros. Beleza, pessoal? Por quê? Porque tem essa correspondência dos ângulozinhos A com os ângulozinhos A e B, nos dois triângulos. Aí agora eu verifico aí, por exemplo, o lado que vai do ângulozinho A até o ângulo que não contém nenhuma letra interna, que é o ângulo P. Nesse triângulo, né, PQR, essa distância é 2,8 centímetros. Se eu olho essa mesma distância do ângulozinho A ao ângulozinho que não contém nenhuma letrinha, só que no outro triângulo, no caso corresponde ao vértice B, então no outro triângulozinho, né, a distância aí do ângulozinho A ao ângulo que não contém nenhuma letrinha internamente é dada por x. Então com isso eu já encontrei aí x. E esse x aí vai ser justamente igual a quem? Vai ser igual a 2,8. 2,8 por quê? Porque 2,8 é justamente a distância do ângulozinho A ao ângulozinho que não contém nenhuma letra interna. E por fim só sobrou quem, né? O y, certo, pessoal? E consequentemente, veja que o y é justamente a distância do ângulozinho B até o ângulo que não contém nenhuma letrinha interna. Se eu olho essa distância do ângulozinho B ao ângulo que não contém nenhuma letra interna, lá no triângulo PQR, veja que essa distância é dada por quantos centímetros? 2,4.
Beleza, pessoal? Então, por fim, eu determino aí as medidas das três incógnitas. Partindo para a questão 66, onde a questão aí pede para que verifiquemos se os casos a seguir apresentam triângulos congruentes, e em caso positivo, a situação pede para que escrevamos o caso que garanta essa congruência e quais são os demais elementos congruentes. Nessa questão aí, eu trabalharei com vocês alguns itens, e os demais itens eu deixarei para que vocês possam aí também, né, se familiarizar com o assunto. Lembrando que estamos abertos aí para dúvidas, né, que vocês tiverem aí no decorrer do processo, certo, pessoal? É porque queremos aqui trabalhar alguns itens de maneira a discutir, né, de forma aí, né, com calma, esses itens escolhidos aqui para essa discussão. Então, vamos só relembrar aí quais são os casos de congruência, né, gente? Então, vejam que nos casos de congruência eu tenho o quê? Eu tenho, né, 4 casos, certo, pessoal? Eu tenho 4 casos de congruência, conforme nós estudamos aqui anteriormente. Nós temos o caso, né, lado, ângulo, lado, que é um dos casos de semelhança entre triângulos. Nós temos o caso lado, lado, lado. Temos o caso ângulo, lado, ângulo. E, por fim, temos o caso lado, ângulo e ângulo oposto. Então, esses 4 casos aí são os casos que exploramos aqui, né, na nossa videoaula passada, lá dos nossos estudos não presenciais de terça-feira. Então, foram esses 4 casos. Então, vamos verificar esses itens à luz desses 4 casos aí, certo, galera? Então, se nós formos aí, por exemplo, para o item A, veja que o item A ele diz o seguinte: eu tenho 2 triângulos, e esses 2 triângulos possuem ângulos internos tendo a mesma medida, né? 75 graus, 90 graus e 15 graus. Isso para o primeiro triângulo, o PQR, e para o triângulo XYZ. Se olharmos esse item à luz desses casos aí, eu tenho algum caso que me fala ângulo, 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 como um caso para semelhança, sim ou não? Não, né, pessoal? Eu tenho que ter pelo menos aí, né, no caso aí do lado, ângulo, lado, eu tenho que ter pelo menos um ângulo, né? No caso do ângulo, lado, ângulo, eu tenho que ter pelo menos 2 ângulos. E no último caso, eu tenho que ter pelo menos um ângulo e um ângulo oposto a esse lado. E tem um caso aí onde eu não preciso nem ter ângulos, mas eu preciso ter ângulos aí em 3 casos de congruência. Só que a situação me apresenta o quê? 3 ângulos e não diz mais nada, né? Então, portanto, nesse caso aí, né, eu não tenho, né, nenhum caso que justifica semelhança nessa situação aí. Beleza, galera? Se nós avançarmos aí para o item B, veja que o item B já diz diferente. O triângulo RSP, onde eu tenho lados medindo 8, 10 e 13 centímetros. E tem o triângulo EFG, onde eu tenho lados medindo 10, 13 e 8. Opa! Apesar da ordem estar diferente, vejam que eu tenho lados congruentes aí e mais do que isso, né? Eu tenho 3 lados congruentes aí, certo? Ou seja, eu tenho lados do triângulo RSP congruentes a lados do triângulo EFG. E os 3 lados, na verdade, porque eu tenho 8 centímetros lá no outro, tenho 10 centímetros no triângulo RSP, tenho também 10 centímetros no triângulo EFG e tenho 13 centímetros aí no triângulo SP e tenho 13 centímetros lá, né, no lado FG, do triângulo EFG. Ou seja, eu tenho lados aí congruentes nesses triângulos. Significa dizer que eu tenho sim, né, um caso de congruência. E qual é esse caso? Justamente lado, lado, lado. Certo, pessoal? É o caso que justifica essa semelhança. Só que a questão ela pede mais do que isso. Ela pede para que nós façamos aí a congruência, né, de forma correspondente. Aí, por exemplo, com respeito aos lados, eu tenho já o que aí? Com respeito aos lados, eu tenho que RS é congruente a quem? Qual é o outro lado, né, lá no triângulo EFG, que também tem 8 centímetros? Isso, né? O lado é F. Então, já tem essa situação aí. RS
congruente a EF, porque os dois têm 8 centímetros. Eu tenho RP, que tem 10 centímetros, né, no triângulo RSP, e no outro triângulo, qual é o lado que também tem 10 centímetros? Isso mesmo, né? EG. Beleza. Então, por fim, só sobrou quem? Só sobrou o lado SP, que tem 13 centímetros, e no outro triângulo, o lado FG, que tem 13 centímetros. Então, com respeito aos lados, eu já encontrei a correspondência de congruência dos lados. Só que ele quer agora, né, que nós verifiquemos a questão dos ângulos, né, a correspondência de congruência dos ângulos. E aí é onde é a coisa mais delicada dessa questão. Por isso que eu preferi me deter a alguns itens aqui do que explorar todos de maneira aleatória. Porque agora é onde vem a parte mais delicada. Eu vou ter que desenhar, que inclusive é uma sugestão que eu dou para vocês em questões de congruência, principalmente como essa daí, pede para que façamos essa correspondência de congruência. E aí eu vou desenhar os dois, eu vou desenhar o triângulo EFG, né? Vou colocar aí os triângulos, né? Começar pelo RSP, né? Vou seguir a ordem do enunciado, né? R, né? Tenho S e tenho aí P, certo, pessoal? RSP. Lembrando, né, que de R até S eu tenho 8 centímetros, de S até P eu tenho 13 centímetros e de R até P eu tenho aí 10 centímetros. Beleza, galera? E vou desenhar um outro triângulo agora, né, que vai ser aí o triângulo EFG, certo, pessoal? Lembrando que aí eu vou ter o ângulo E, vou colocar aqui F e aqui G. E aí vamos lá, né, fazer a correspondência. RS, né, que é o de 8 centímetros, ele tem a mesma medida aqui em EF, 8 centímetros também. Né? O RP, que é 10 centímetros, é congruente a qual? A EG, ou seja, aqui também é 10 centímetros. E aí, por fim, o lado SP, né, que tem 13 centímetros, é congruente a quem? A FG, né, o GF, que também tem 13. Né? Aí foi interessante, porque essa forma como eu distribuí os ângulos já me mostrou de vez, né, na lata, como se diz, os ângulos que são congruentes. Né? Veja que o ângulo R, ele é o ângulo que está entre os lados de 10 e 8 centímetros. No triângulo EFG, qual é o ângulo que está entre os lados de 10 e 8 centímetros? Isso mesmo, né? Eu vi daqui. O ângulo E. Beleza, galera? Aí, quando eu faço a outra verificação, o ângulo S. O ângulo S do triângulo RSP, né, ele está entre os lados de 8 centímetros e 13 centímetros, respectivamente. Então, no outro triângulo, qual é o ângulo, né, que vai ser congruente a esse, ou seja, que está entre os lados de 8 e 13 centímetros? Isso, né? Ângulo F. E por fim, né, vai sobrar quem? Sobrou o ângulo P, né, que está entre os de 10 e 13 centímetros e que o seu ângulo congruente no outro é quem? O G, certo, pessoal? E assim eu consigo aí, né, fazer essa varredura, essa análise aí mais geral para os elementos congruentes dos dois triângulos. Mas eu tenho que ter muito cuidado com essa questão da ordem, certo, pessoal? E aí eu também quero fazer com vocês esse item C, beleza, galera? E aí os demais itens dessa questão eu vou deixar com vocês, porque eu quero fazer um negócio aqui bem feito. Então vamos lá, se item C. O item C, veja que eu tenho dois triângulos, EFG, né, de novo, e XYZ. Ele diz, e aí de novo, nessa situação, ele apresenta o seguinte, EF congruente, lembrando que esse símbolozinho aí, né, esse igual com o tio em cima, quer dizer justamente congruente, certo, pessoal? Então eu coloquei aqui, né, só o igual nas situações, mas vocês podem estar colocando aí também, né, o tiozinho em cada uma dessas igualdades aí, certo, pessoal? Justamente para indicar essa questão aí de que eu tenho uma congruência, beleza, galera? Porque na verdade, se eu digo que é igual, igual é quando de fato eu tenho, né, o mesmo lado. Então, o mesmo lado é igual a ele mesmo. Mas nessas situações eu não tenho bem, né, o mesmo lado. Eu tenho lados que têm mesma medida. Idem para os ângulos, certo, pessoal?
Eu não tenho o mesmo ângulo é que é igual a ele mesmo, né? Eu tenho ângulos diferentes que possuem a mesma medida. Então, é onde eu entro esse símbolozinho aí, nesse igual com o tiozinho em cima, para indicar essa questão da congruência. Aí, voltando para cá, né, ele diz o quê? Que o lado EF é congruente a XY, ou seja, tem a mesma medida. EG é igual, né, tem a mesma medida que XZ. E os ângulos F e Y são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Se nós olharmos nessa situação aí, aparentemente nós temos o caso de semelhança aí lá do ângulo lado. E aí nós deduziríamos, sim, temos o caso de semelhança lá do ângulo lado, que temos dois ângulos, dois lados congruentes e temos um ângulo aí. Só que não é simplesmente temos um ângulo aí. Certo, pessoal? Não é simplesmente temos um ângulo aí. Nós temos que analisar se realmente esse ângulo é o ângulo que está localizado entre esses dois lados. Porque o caso de semelhança ele é mais delicado. Então, por isso que eu digo e repito, o interessante é que desenhemos sempre essas situações. Beleza, galera? E aí vamos fazer esse item C aqui à parte, desenhando esses triângulos, para termos uma noção se realmente esses ângulos aí são os ângulos, né, entre os lados. Vamos lá, né? Vou fazer dois triângulos aí, né, aleatoriamente. Em um deles eu tenho aí, né, EFG novamente, né? Tem aí, colocar F aqui, né, e tenho G aqui, certo? E no outro eu tenho quem? XYZ, né? Eu vou colocar o X aqui em cima, né? Tenho o Y aqui do lado e o Z aqui do outro lado. Aí ele diz EF, e aí eu vou usar tracinhos para indicar, né, essas congruências. Vou até mudar a cor e o tracinho. Então ele diz EF, tem esse lado aqui, EF, certo? Ele diz que esse lado EF tem a mesma medida que o lado XY. Beleza, esses dois lados têm a mesma medida, ok? Ele diz que EG, esse lado aqui, EG, tem a mesma medida que XZ, aqui. Opa, então já dá para a gente concluir agora que é mesmo o caso de semelhança. O problema é justamente aí, ele diz o quê? Ângulo F é congruente ao ângulo Y. Veja onde é o ângulo F. O ângulo F é aqui. Veja onde é o ângulo Y. O ângulo Y é aqui. De fato, eles são correspondentes na posição em que eles aparecem na figura. Só que eles não são, né, não podem ser encaixados dentro do caso de semelhança lá, do lado ângulo lado. Por quê, professor? Porque o lado ângulo lado, justamente esse ângulo tem que ser o ângulo entre os dois lados. Então, para eu poder afirmar que aí seria um caso de semelhança, eu teria que ter o ângulo E tendo a mesma medida que o ângulo X. Aí eu encaixaria esse caso do lado ângulo lado. Mas esses ângulos que apareceram aí na situação F e Y, eles não são os ângulos entre esses dois lados, né? Eles são outros ângulos à parte. Então, eu não posso garantir aí nessa situação a semelhança. Então, perceberam, galera? Isso é muito importante, né? Nessas questões aí, a verificação da ordem. Eu não posso pegar a ordem de qualquer maneira. Eu tenho que olhar atentamente a ordem em que estão dispostos os ângulos, em que estão dispostos os lados, ver a correspondência, se está certinha, para, por fim, eu realmente concluir sim ou não para essa congruência. Beleza, galera? Então, os outros itens eu vou deixar com vocês. Avançando lá para a página de número 36, que eu tenho a questão 67, né? Questão 67 apresenta aí qual é o caso que garanta a congruência destes dois triângulos, né? E qual é o valor de A, B e X. Se eu ver aí esse ângulo direitinho, esses triângulos direitinhos, eu tenho lados aí medindo 3,2 centímetros, né? Lados que têm o mesmo tamanho aí, 3,2 centímetros. E justamente esses lados de 3,2 centímetros, eles conectam ângulos de 90 graus, que é esse símbolozinho aí, né? 90 graus, e de 28 graus. Né? Perceberam? Então, justamente eu tenho qual o caso de semelhança? Eu tenho justamente, né, o ala.
né? Não é o sabão em pó, mas eu tenho um caso de semelhança ala, que é justamente o quê? Ângulo, o lado que conecta o primeiro ângulo ao segundo e ângulo. E justamente são ângulos congruentes e lados congruentes. Então, concluo a semelhança daí. E daí eu posso também concluir uma outra coisa, que eu vou ter uma correspondência aí desse ângulo de 90 graus com um ângulozinho B para o triângulo lilás e com um ângulozinho A para o triângulo azul. E daí, inclusive, eu já mato duas charadas, né, em uma adivinhada só. Por quê? Porque eu já sei que se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, e eu já tenho dois ângulos conhecidos que é 90 e 28, para eu encontrar a medida do terceiro ângulo, tanto para um triângulo como para outro, basta eu somar, né? Já vou obter aí 118 e diminuo 180 menos 18. E com essa subtração vou obter quanto? Isso mesmo, né? 62. Então significa o quê? Que com isso eu já matei a seguinte charada. Primeiro, né, já descobri qual é o caso de semelhança. Segundo, eu já fiz essa dedução aí de que no fundo, o ângulozinho A e o ângulozinho B têm a mesma medida, certo, pessoal? Já faço essa dedução aí que eles têm a mesma medida, e em particular essa medida vai ser o que? 62 graus, né? Justamente porque os outros dois ângulos, nos dois triângulos, são conhecidos e são congruentes, né? E aí, por fim, justamente a distância do ângulo reto até o de 62, no triângulo lilás, é 1,6. No outro triângulo é x. Então, se é a mesma distância, 1,6, né, que conecta o ângulo de 90 graus ao ângulo de 62 graus, então significa dizer que x, né, essa distância aí que conecta o ângulo de 90 graus ao ângulozinho A, que é 62 graus, é a mesma distância, né, ou seja, 1,6 centímetros, que vai conectar o mesmo ângulo de 90 graus ao ângulozinho B, que também tem 62 graus. Certo, pessoal? Então, estão aí, né, conhecidos os valores. Indo para a questão 68, né, de novo eu tenho aí a verificação dos casos de congruência, ver se é ou não, né, e dizer qual é o caso eles sejam congruentes. No item A eu tenho que são, sim, né? São aí congruentes, né? E o caso, inclusive, é o lado, lado, lado. Vocês podem verificar claramente aí observando os dois triângulos, né? Esse item B, novamente, é aquela situação de ângulos internos, né? Eu não tenho nenhum caso de semelhança para explicar essa situação aí. Se eu olhar esse item C atentamente, eu tenho sim, né? Tenho sim aí um caso de semelhança, né? Que inclusive é justamente o caso ângulo lado ângulo, beleza, pessoal? Justamente, se vocês olharem direitinho, vocês vão perceber, né? Ângulo, 30 graus, né? Tanto no triângulo marrom como no lilás. O lado que conecta o primeiro ângulo ao segundo, que é 3,5, né? Essa mesma medida para os dois triângulos. E o outro ângulo, né? O segundo, que é 50 graus, ou seja, para os dois triângulos. Então, temos esse caso aí. Nesse item D, nós vamos ter também, né? Sim, né? Caso aí de congruência, só que nessa situação nós temos aí o outro caso, né, que é o lado, ângulo, lado, né, e nessa situação veja sim, que o ângulo de 70 graus está entre os dois lados aí congruentes, 2,2 e 3,6 centímetros respectivamente. Beleza, galera? E por fim nós temos aí o item E, né? Sim, também apresenta um caso de, né, congruência, e esse caso em particular é justamente o lado, ângulo e ângulo oposto, né? Se vocês verificarem aí, o 60 graus ele é oposto ao lado de 2,7, tanto para o triângulo laranja como para esse outro triângulo aí lilás, beleza? Então, um abraço aí para vocês, estamos juntos aí nos nossos estudos e até a próxima. Tchau, pessoal.